Bem-vindos a mais um Dentalcast. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu e quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, acione o sininho e tem mais uma coisa, como é que é? Dá o like, dá o joinha, exatamente. Tá? Eu também gostaria de informar para vocês que eu vou participar de um podcast, tá? Bota ali na TV Projeto, isso. É o DRCast, não é DrCast, tá? DRCast é Dalina e Raquel Cast, é um acrônimo, né? E é sobre saúde, bem-estar, etc. Eu vou falar sobre a parte odontológica. Bem, hoje, então, nós vamos falar sobre design de interiores de consultório e, então, eu convidei a Renata Gignon. Isso, Gignon. Eu acertei o sobrenome? Acertou, exato. Tá certo. Tu poderia começar a me falar sobre a tua história, sobre como tu chegou nessa parte de design de interiores? Sim, bom dia a todo mundo. Boa tarde, a gente, né? Não, Agora não... geralmente vai 20 horas, tem que te falar boa noite. Boa mas noite. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Eu sou a Renata Gignon. Gignon. Eu sou de São Paulo. São Paulo. Moro aqui há 15 anos. Bom. E a minha primeira formação é em Direito. Eu advoguei 20 anos, com principalmente Direito Societário e Empresarial. E aí chegou um momento na minha vida, eu estava cuidando de um apartamento que a gente comprou e reformei, e eu que fiquei à frente da reforma. Depois, o Marcelo, meu marido, que é cirurgião dentista, a gente comprou umas salas para ele, a gente reformou também a clínica, e eu tomei gosto por aquilo. Né? Eu já tinha uma inclinação por arquitetura, design e tudo, mas advogando, a vida era outra, e o Marcelo, meu marido, falou, ficou tão bom o consultório, ficou tão bom lá em casa, por que você não vai estudar isso, né? E aí eu fui procurar se eu fazia um curso de design de interiores ou se eu ia fazer arquitetura, e aí eu descobri a faculdade de design de interiores e fiz aqui no IPA, em Porto Alegre, o curso de design, e me apaixonei. Né? Entendi que realmente é algo que eu quero trabalhar daquele momento em diante, e fiz essa transição de carreira. E acabou indo para o consultório porque o seu marido é dentista. É dentista, tá. Exato. Então, assim, a gente tem uma era, né? São eras, né? A era do carpete no chão, Sim. né? Então, o dentista atendia com carpete, tal, sem luva. Era bem diferente. Isso, era uma coisa assim, só botava luva para fazer cirurgia. E aí, depois, a vigilância pediu aqueles tabões, né? Tabões? Sim, sim. Os tabões. Mas aí tinha uma microfresta entre um e outro. Aí passou para um... Porcelanato, provavelmente, ou cerâmica. Isso, cerâmica e daí agora o porcelanato. Exato. Por que o porcelanato? Nos consultórios odontológicos e também hospitais, a gente percebe que não pode haver contaminação. Né? Então, se cai uma substância, uma saliva, um sangue, uma substância qualquer, né, um fluido corporal, que pode causar alguma infecção, alguma contaminação, isso tem que ser limpo de uma forma bem eficiente. Então, hoje, o material para consultório que é prático de se instalar e fazer é o porcelanato, porque ele tem uma baixa porosidade. Então, ele não absorve a sujeira, né? A contaminação, os germes e tudo. Ao contrário do carpete, da madeira e do taco, né? E também existe, hoje, nos hospitais, se usam aquelas mantas vinílicas, né? Que a gente vê que eles são como se fosse um carpete, mas ele é um carpete como se fosse uma borracha, é um vinílico. Sim. E essas mantas são super seguras. E elas acabam sendo, às vezes, até melhor que o porcelanato, porque ela não tem junta. Né? O porcelanato apesar de ser excelente, ele ainda tem uma junta, né? Ali onde se faz o rejunte. Essas mantas, não. Elas são totalmente... Ela tem uma solda, mas elas são contínuas. E elas podem... Você pode jogar água, lavar... E é bem tranquilo, não solta, enfim. Então, para consultório, para a área de atendimento, a gente também tem optado por colocar essas mantas que são hospitalares. Sim. Até.
Na época, eu considero a época de ouro da odontologia quando existiu o carpete, tá? Sim. Foi um momento da odontologia muito interessante, assim, que se ganhou bastante dinheiro com a profissão. E eram todos em madeira. Tudo em madeira, madeira por tudo. Nas paredes. Nas paredes, tudo. isso. O consultório do meu pai tinha madeira por tudo. Depois a gente passou por um período de branco, né? Sim. Branco, vidro, Sim. espelho. E o que está se usando agora, assim? O que tá in? Sim. Está na moda. Hoje a gente tem uma variedade de materiais, né? E o porcelanato, por exemplo, hoje você olhar peças de porcelanato, elas imitam praticamente todos os materiais que a gente encontra na natureza. Todos os tipos de mármore, todos os tipos de madeira, até couro. Tem porcelanato que você vê, ele tem a impressão de ser couro. Então, com isso, a gente tem muito mais variedade, até as cartelas de cores para se pintar a parede. Antes, nessa época do carpete, no consultório odontológico, a gente tinha o quê? Aquele amarelinho, o azul, o verde, branco, o areia. Hoje, a gente pega uma cartela de cores de qualquer marca, né, de tinta, tem lá 3.000 cores para você escolher. Sim. E são combinações infinitas. Então, hoje, a gente consegue, para um consultório odontológico, imprimir a marca que o profissional ali quer, dependendo do perfil que ele quer atender e do perfil do profissional, e criar ambientes completamente diferentes um dos outros. Não precisa mais todo mundo ter a mesma cor de piso, a mesma cor de equipo, a mesma cor de parede. Tá. E a gente tem até papéis de parede que se pode usar em consultório, que são os vinílicos, que são laváveis, são seguros, a vigilância autoriza. Então a gente consegue fazer uma série de combinações. Sim. Para as ficar tintas bonito. também têm que ser impermeáveis, né? De preferência... Zero, não sei o que, de absorção, alguma coisa assim? Sim, a gente tem a tinta fosca, que ela é mais difícil de limpar. E tem as tintas que tem semibrilho ou acetinadas, elas têm um verniz, né? E elas têm até um certo brilho. E por conta disso, é mais fácil de limpar, elas absorvem menos a sujeira ou qualquer fluido. Então, é mais adequado para salas de atendimento. Tá. E, assim, tem uma coisa que eu não gosto, tá? Que é o consultório, né? A cadeira odontológica, todo o ambiente, e uma mesa com uma cadeira e notebooks e etc e tal. Junto, tudo junto, Sim. tudo junto, tá? Porque o consultório odontológico é altamente contaminado, né? Sim, sim. Se não é limpo, assim, imagina. Isso não se faz. De preferência não. De preferência né? A gente não. vê que acontece muito. Eu sempre cito o consultório do Marcelo como exemplo, porque eu acredito que, primeiro, ninguém vai para o dentista super contente. Vou fazer um canal, sim. hoje eu vou fazer uma cirurgia. É tenso, né? O fato de ficar naquela cadeira com a boca aberta, às vezes não sabe quanto tempo vai demorar. Então, é um incômodo, né? A não ser que a pessoa vá para fazer harmonização facial, que daí a pessoa... né, pode fazer até numa pode maca. colocar várias agulhas que tá tudo bem. Isso, Mas não, a pessoa que vai para o dentista para fazer um tratamento, claro, ela tem uma certa tensão, né? claro. E qual que é a minha filosofia? Que o paciente seja bem acolhido. Então, a gente criou ali no consultório etapas. Primeiro, o paciente vai entrar no nosso prédio, que eu também fui síndica do prédio onde é o consultório, então eu fiz um ajardinamento já na entrada que não tinha. Então, quando a pessoa entra no prédio, chega na calçada no prédio, ela já... Bom, olha quantas plantas, tem plantas dentro do prédio. Então, a pessoa já vai num ambiente que é confortável. Entendi. Ela entrou na recepção do consultório. A gente não tem luz branca ali. A gente tem luz amarela. A gente tem um abajur com uma luz mais convidativa, mais relaxante. Não que ela vá entrar zen, mas ela vai ficar ali. Ela não vai ser uma recepção de um ambulatório no postinho de saúde. Exato. Né? Nada contra os postos de saúde, mas Não, a gente sabe. sei. É tudo branco, é tudo bege, luz branca, e a pessoa já chega tensa.
né? Sim. E até uma coisa importante depois a gente falar da diferença da luz branca para amarela e por que claro. de cada uma. Então, o paciente já chega nessa câmara de descompressão ali, que é a recepção. Sim. Tem umas plantas, tem umas revistas para ele olhar, tem a internet, tem um cafezinho, um chazinho. E aí, o Marcelo ou as colegas, quando chamam o paciente para a sala de atendimento, eles vão primeiro para um escritório. Tá. Que é uma pré-sala de atendimento. Pré-sala. Ali sim, ali tem a mesa, tem o computador, tem os livros, tem objetos decorativos ali. Tem todos os títulos dele, assim, expostos. Não tem nem parede mais. Não... Aquele homem adora colocar os títulos ali. E é bem bacana. Sim, não, claro. É bem bacana. E aí, ali a pessoa... É como se estivesse numa sala de estar, um pouquinho mais formal, porque tem a mesa, mas tem uma poltrona confortável que a pessoa senta. E depois de conversar com o dentista, depois de ser esclarecido do que vai ser feito e tudo, é como a pessoa vai se acalmando, né? E aí depois ela vai para a sala de atendimento mesmo, onde tem o equipo, a cadeira. E ainda assim, né? No começo o Marcelo queria que fosse tudo branco. Falei, não, acho que a gente pode colocar uma cor, coisas que tranquilizem as pessoas. E ali é uma sala também, é atendimento, é uma sala que tem que ter todos aqueles requisitos da vigilância sanitária, mas ainda tem, a gente tenta dar um aconchego ali ainda, né? Um acolhimento. Sim. Eu vou te interromper porque eu quero muito fazer essa pergunta. 9 metros quadrados é o suficiente? Ou é muito apertado? Não, é o suficiente. Um consultório, porque... se tem só a cadeira, Sim. a mesa de circular os materiais e a bancada é o suficiente. É o suficiente. O problema é esse que você falou no início, né? Precisa colocar o balcão, onde vai ter a pia, os instrumentais, a cadeira de atendimento, o mocho e ainda a mesa de atendimento, computador, livros. Aí realmente não dá. Então, por isso que é interessante ali nesse exemplo do consultório, que a gente tem 2 salas espelhadas de atendimento. As 2 têm a recepção geral e cada sala, antes de ir para os atendimentos, passa pelo escritório. Né? E nesse escritório é onde o paciente vai ser acolhido pelo dentista. Sim. E qual a cor que ficou depois no consultório? Ele queria branco e... aí eu fiz um cinza bem clarinho, um pouco puxado para o bege, mas não é um bege, é uma cor intermediária, dependendo de como bate a luz do dia, essa cor se transforma um pouco. E é um ambiente claro, mas a gente... E os balcões também, ele tem uma cor camurça, que acalma, então não ficou aquele branco, né, de chegar tudo branco. Sim. Então ficou confortável, ficou bacana. Ficou legal. Claro, a gente não pode pôr objetos decorativos ali, flores, plantas e tal. Isso a gente tem lá na recepção. Mas ainda assim, né? Esse percorrer, o caminho do cliente que a gente fala, né? Ele chegou, ele tá tendo experiência desde o início. E a gente está impactando nessa experiência dele ser boa ou ser mais tensa, né? Então, esse percorrer dele por dentro do consultório é importante. Tá. E depois que ele faz a cirurgia e tal, tem algumas clínicas que tem uma sala de recuperação, uma sala de repouso e tal. Isso é necessário? Depende do tipo de procedimento que se faz, né? E é bastante interessante quando se tem espaço também, porque precisa haver um monitoramento também dessa sala, né? Para deixar o paciente lá, tem que monitorar. Sim. Então, é muito interessante. Se coloca uma poltrona mais confortável, eventualmente ele fica reclinado, aguarda ficar pleno, né? Para poder ir embora. É bem interessante, sim. E em relação à luz, realmente, assim, a luz amarela acalma, é isso? Existe a luz branca e a luz que é o que nós amarela, estamos sendo bombardeados aqui. É bem branco. Isso. Bem branco. A gente fica bem ligado. Qual é a diferença? A gente olha na natureza. Aí a gente vai entender a diferença de uma para outra. E a luz branca é tida como a luz do sol ao meio-dia. Que chega a ser azulada, que a gente percebe o fluxo azul na cor, né? Além
da decoração ali, mas sim, o que sai aqui desses focos de luz, ela é uma luz branca. sim. Então, é normalmente a luz de trabalho que se diz. Então, em uma indústria onde as pessoas precisam ter a acuidade visual para manusear coisas pequenas, ou, por exemplo, numa cozinha de um restaurante, vai trabalhar com faca, corte. No atendimento no consultório, na sala de atendimento de procedimento, a luz tem que ser branca. Porque ela, além de... ela te traz você fica mais desperto, né? E você consegue focar mais naquele trabalho que tem que ser feito. E são normas, inclusive envolve direito RDC, trabalhista. não sei o quê, Isso. tudo. Então envolve a quantidade de luz que se precisa para cada tipo de trabalho. Então, na sala de atendimento de procedimento, a luz é branca. Agora, na sala do escritório, onde vai conversar com o paciente, na sala de recepção, não pode ser branca. Sim. Isso no meu conceito. Por quê? E de vários outros profissionais. Sim. Porque a luz branca, quando o paciente chega, ele não precisa estar desperto. Quem tem que estar desperto é o profissional. Sim. O paciente, ele precisa estar tranquilo. E a luz amarela, na natureza, é qual? É do amanhecer ou depois das 4, 5 da tarde. Do caso. Né? Quando começa, e tem até o golden hour, né? Que na fotografia se fala que são os horários antes do pôr do sol, quando a gente tem aquela luz dourada. E aí, a gente vai agora para a residência, né? Em casa. As casas, muita gente fala, bom, a cozinha tem que ser branca, o banheiro tem que ser branco e o resto amarelo. Não necessariamente. Sim. Eu sou do ponto de vista que a gente tem que colocar nas residências tudo amarelo. Mas o que vale na luz amarela, que as pessoas pensam, a luz amarela não ilumina, não clareia. Não é verdade. Porque o que faz ela clarear e você conseguir enxergar bem com a luz amarela é a quantidade de fluxo luminoso que aquela lâmpada vai produzir. Entendi. Né? Que são os a quantidade de lumens. Sim. E a temperatura da cor são os kelvins. Então, uma luz de 6.500 kelvins, que é o que se usa dentro do consultório, é a luz branca. Fecho super branco, chega a ser azulado. E de 6.500 ela vai baixando. Então, mais ou menos em 4.000 kelvins é a luz neutra, que quem não consegue transitar entre o branco e o amarelo pode usar o neutro também, né? E depois a gente vai, a partir de 3.000 kelvins para baixo, a gente tem as luzes amarelas, que chega até o âmbar, né? Que é menos de 2.000. Aí realmente é uma luz que não produz, que você realmente fica cansado. Cansado. Né? Você tem aquela sensação de que está na hora de dormir. Mas a luz amarela de 3.000 kelvins é super tranquila, você consegue estudar, consegue trabalhar tranquilamente em escritório, né? Então, para o consultório, o que é importante? A gente colocar a luz branca só realmente na sala de atendimento e nos outros ambientes onde não vai ter procedimento, uma luz amarela adequada que produza luz suficiente para as atividades que são ali. Então, a recepção, a sala onde vai ter o escritório que vai conversar com o paciente, porque daí você garante que exista uma tranquilidade ali, a pessoa vai ficar ali esperando, ela não chega já com aquela luz branca. Sim, né? sim. Um exemplo que a gente gosta de dar bastante, por exemplo, vai num McDonald's dos anos 90, sim. ou num Habib's, que é o quê? É um fast food. Então, você tem que entrar, comprar, comer e sair rápido. Claro. A luz é o quê? Branca. Branca. Agora, vai num restaurante mais intimista, mais aconchegante. Sim, né? a luz é mais amarela. A luz amarela. Né? Um lugar que você vai ficar mais tempo. Por exemplo, aqueles Outback que tem no shopping e tal. A luz é mais amarelinha. Por quê? Para te convidar a ficar. Claro, e né? comer mais. E comer mais, consumir mais. Porque daí você fica, você relaxa e você consome. Quando é posto de gasolina é branco. Sim. Né? Porque você entrou, fez o que tem que fazer ali rapidinho e vai embora. Então, é muito importante a gente compreender e saber usar a luz adequada para cada ambiente. E o pior de tudo que eu vejo é quando, por exemplo, faz um projeto bacana, colocou a luz adequada, amarela num ambiente, a branca no outro, aí queima uma lâmpada, a pessoa vai lá trocar e compra errada. E aí isso incomoda de um jeito, porque fica aquela luz amarelinha certinha e uma branca no meio. Branca no meio. Né? É muito engraçado. Então, é importante a gente, quando tem um projeto, a gente entrega a cartilha com todos os itens que foram adquiridos, a marca da lâmpada, o modelo, qual é o tipo exato,
a quantidade de kelvins, a quantidade de lumens, para que quando a pessoa precise repor, ela saiba onde comprar, o que comprar e o que colocar ali no lugar, né? Senão o projeto vai ficando desfalcado com o tempo. Sim. A cobrança é feita aonde, assim, no consultório? A cobrança tem que ser feita aonde? Porque muitos dentistas têm dificuldade em cobrar, assim, né? Então, Tá. tem Sim. muita dificuldade em cobrar, assim, então daí deixa para a secretária, né? Como é que tem algum truque, assim, alguma coisa assim relacionada? Isso é uma parte bem comercial da coisa, Comercial né? da coisa, É, né? é assim, no consultório, a gente costuma, depende do relacionamento do paciente com o Sim, sim, profissional, sim, com né? certeza. Então, a gente tem as máquinas ali na recepção, que ficam Aham. escondidinhas, Uhum. e aí o doutor Marcelo, a doutora Roberta, tal, passam o paciente ali, e a pessoa que está na recepção faz a cobrança. Faz a cobrança. Mas tem pacientes que já têm um contato diferente. Eu vou fazer um Pix, já tem o Pix do consultório Uhum. ou dos dentistas e faz ali. Mas o ideal mesmo é deixar na recepção, né? Se Sim. tiver alguém ali na recepção. Porque Sim. daí você consegue separar uma fase da outra do atendimento, né? Então, aqui é o pagamento, Sim. aqui a gente vai conversar sobre o procedimento, ele vai realizar. Claro, faz todo sentido. Só que Interessante. a questão é que eu tenho visto bastante dentistas sem auxiliares, sabe? Sim. Eu acho assim, a auxiliar tá ficando cara, né, para Sim. manter. Sim. E aí tem dentistas que tocam o trabalho sozinho, assim, né? E querendo ou não, uma auxiliar é uma SB, uma TSB e tal, Uhum. que possa fazer a cobrança e tal, e também ajudar nos seus procedimentos, isso facilita, né? Tem que ver as regras desse atendimento, né? O Uhum. que cada profissional dentro do consultório pode fazer, Sim. por questão trabalhista. Sim. Mas eu não vejo problema de o próprio profissional, o dentista, cobrar, né? Eu fico eu fico muito envergonhado, assim. Mas Eu sabe não sei que... cobrar. Mas isso é um problema de todas as profissões, tá? O dentista, o advogado, o design de interiores, o arquiteto, o engenheiro. A gente não aprende na faculdade Não a aprende. ter um negócio, né? Não. Então, a gente precisa compreender que o profissional dentista, ele é um profissional liberal, se ele tem o consultório dele. Ou se ele vai trabalhar para alguma clínica e ele é empregado da clínica, então ele não tem que se preocupar com isso. Sim, Né? Ele vai ter a remuneração dele, vai trabalhar e pronto. Isso. Mas se ele tem o consultório dele, seja em coworking, de qualquer forma, ele é um profissional liberal, ele é uma empresa. Claro. E ele tem que se organizar como uma empresa. Agora a gente já passou para a área jurídica. Não, adoro. Então, é importante a gente entender como cobrar. Eu fiz um curso. Eu fiz um curso com o Aureliano, não sei se tu conhece o Aureliano. Sim. Isso, fiz um curso com o Aureliano, ele tem um curso, por sinal, ele tem um curso muito bom de gestão de consultório na Odontopós, é online, vale muito a pena, porque ele dá todas as tabelas de Excel para fazer os cálculos e tudo mais. Procurem o Odontopós. E aí ele mostra a tua hora que tu deveria cobrar, Sim, assim, sim. né? E daí tu vê... claro que a consulta do Dr. Marcelo Vanucci, né, coisa assim, né? A minha já é um pouco mais baixa, né, e tal. E não... Acho que eu preciso conversar com o Dr. Vanucci essas contas. Então, aí, assim, R$150 uma consulta, o cara acha caro. E daí vai no... Come uma pizza, parece. Isso, ou a moça vai no salão,
e faz as luzes todas. Não, com 150 anos. Não, exatamente. É R$1.500. Exatamente. Né? E aí ela paga de boa. Os 150 ela chora, sim. Mas lá é cultural, né? Eu acho que sim, eu acho que é cultural. Porque muita gente manda o WhatsApp no consultório perguntando, cobra consulta? Mas, cobra não, consulta. aqui é uma instituição de caridade, a gente faz de graça. Não, né? Sim. E quem vai ao médico, por exemplo, é cultural, todo mundo sabe que vai ao médico, tem que pagar a consulta, né? Se não tem o plano de saúde, às vezes, mesmo tendo um plano de saúde, paga uma coparticipação, né? Ali. Mas para todo mundo tá tudo bem, é o médico. Mas o cirurgião dentista também é um profissional de saúde. E também vai avaliar a saúde bucal antes de ver o que tem que ser feito. Então, eu acho que é um trabalho que os próprios dentistas tinham que olhar para dentro e da sua profissão e entender o que está acontecendo e melhorar. Não, se valorizar, né? Esses cursos eu acho que são muito importantes, porque a faculdade não ensina. Não, e aí, assim, o Aureliano, nesse curso, eu aprendi um monte, porque, assim, depois tu tá pagando para trabalhar, daí não vale. Exato. Não vale a pena fazer, né? Exato. Então, tu tem que ter a... especialmente quem trabalha com plano de saúde, convênio odontológico. Isso, que a gente fez uns cálculos numa época lá no consultório. Eu falei, olha, como advogada e na área de direito empresarial, a gente sabe fazer esse tipo de avaliação. E eles achando maravilhoso a quantidade de paciente. Eu falei, tá, mas espera aí, vem cá. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Quanto que o plano paga? Quantos que você gasta de material? Sim. E aí a gente chegou na conclusão óbvia de que tinha prejuízo em um atendimento. Se você fizesse 10, seu prejuízo era multiplicado por 10. Então, quanto mais eles atenderiam, quanto mais eles atendessem aquele convênio, mais prejuízo eles iam ter. Então, era melhor não atender. Claro. E aí, o consultório melhorou muito, porque aquele prejuízo que a gente tinha, que eles não conseguiam identificar, a gente identificou nessa avaliação e a gente falou, não dá para atender. Que legal, que legal. Então, por isso que a gente tirou. Não, aí tem uns bons convênios. Tem uns bons convênios que vale a pena, mas a maioria não vale a pena. A maioria não. É impossível, né? A pessoa pagar R$40 por mês e ter um atendimento... Sim. Né? E não se deve fazer diferença, né? O mesmo material que você vai utilizar para um paciente particular, você vai usar para o convênio. Talvez, às vezes, algumas coisas, por exemplo, uma marca de implante específico, aí sim, mas todo o material de suporte ali, os aventais, os equipamentos, tudo é o mesmo. Então, o custo é igual. E é importante... nessa coisa de fazer o custo da hora do atendimento, até o que se gasta de água, o que se gasta de luz, o IPTU, o transporte teu até o consultório, tudo isso tem que ser colocado no valor da hora de atendimento. Não, e outra coisa que o Aureliano bota também é o teu prolabore. Claro. Né? Sim. É o que como tu gostaria de viver. Exato. Tu tem que pôr, né? Sim. Não pode só fechar no 0 a 0. Sim. Tu tem que ter uma margem de lucro, né? Exato. E essa margem de lucro precisa corresponder ao que tu gostaria de ter, de ser, entendeu? É fantástico. Eu adorei esse curso, curso. E é importante que isso tem em todas as áreas. No direito é um pouco mais fácil a gente fazer essa gestão, porque a gente não tem tantos equipamentos e tantos itens para comprar como a odontologia. A odontologia é muito cruel nesse ponto, né? Muito cruel. Porque você vai fazer uma restauração de resina, você tem que comprar aquele blister inteiro que de repente você nem vai usar mais, porque você não costuma fazer, mas surgiu aquele paciente, você faz. E a quantidade instrumental e material de descarte e aqueles insumos é muito grande, né? E acaba que o profissional compra tudo aquilo, não controla o estoque dele, não controla o fluxo, né, de caixa dele, e aí entra uns procedimentos, aí, consultas, tudo, entrou aquele dinheiro no caixa, ele acha que é dele. Claro. Mas não é dele, né? Por isso que é importante fixar um prolabore e isso está incluído ali no fluxo de caixa ali do teu balanço e tudo, porque você tem contas a pagar.
E o teu trabalho como sócio da sua empresa tem que ser remunerado. Claro. Então, eu quero ganhar X, então eu sei que eu tenho que trabalhar tanto para produzir tanto, pagar as contas, pagar as despesas, pagar os funcionários e me pagar também. Isso, e aí entrou E o que sobrar, se sobrar, é lucro. Sim, exato. Surgiu essas grandes franquias odontológicas e tal, que fazem bastante dinheiro e tal, mas o material é caro. Sim. Entendeu? E assim, se tu for ver a quantidade de passivo trabalhista, porque tem que ter uma do comercial, tem que ter umas 2 secretárias, tem que ter marketing, tem que ter TSB, tem que ter o marketing, quando tu vê, tu tá ganhando, assim, digamos, em 4 anos, tu lucrou, digamos assim, um DI, né? O DI tu podia ter botado numa renda fixa. Sim. Não ia ter passivo trabalhista. Exato. Não ia ter processo, né? Não ia ter processo, não ia ter processo de paciente. Mas a franquia é bom pro franqueador, né? Não. Isso sim. Aí Eu tô pensando em fazer uma franquia. Não, a franquia é só bom pro franqueador, pro franqueador, sem dúvida. E existe um problema, talvez seja polêmico, o que eu tenho de ideia, assim. Por exemplo, na advocacia, tá? Só advogados podem ter consultórios, escritórios de advocacia. A contabilidade, só contadores podem ter escritórios de contabilidade. Na odontologia, qualquer pessoa pode ter um consultório ou uma clínica. Isso é uma ideia muito interessante. Tá? Então, é uma discussão que eu converso muito com o Marcelo, a gente tem muitos amigos dentistas também, e eu sempre falo, gente, será que o problema todo não está aí? Pois também? Também. Porque, por exemplo, eu sou advogada, ex-advogada, designer de interiores, eu tenho uma visão de negócio. Claro. Então, se eu vou atuar na minha área de designer de interiores, é isso aqui que eu sei fazer. Eu não sei fazer odontologia. Mas se eu monto consultório odontológico, é para quê? Para ter lucro? Sim. Eu não monto consultório odontológico para cuidar das pessoas, porque eu não sou da área. Então, eu quero o quê? Lucro. E para eu ter lucro, eu vou primeiro explorar o trabalho do dentista. Sim. Que eu preciso dele para esse trabalho. Sim. Né? E ele é só mais uma peça do meu negócio. Sim. Né? E acaba sendo tratado assim. E é descartável totalmente. E quanto menos eu pagar para ele, melhor. Sim. Né? Isso não é a minha visão, mas eu estou avaliando como é. O que acontece no mercado. É como é. E aí, o paciente também acaba não sendo uma prioridade. Sim, exatamente. Tu resumiu o que estava no meu cérebro agora. É isso. Agora tu linkou as minhas informações, assim. Sim, claro, o paciente deixa de ser a prioridade. Sim, e o cuidar, né? Isso. O tratamento, um cuidado de saúde, ele é o objetivo. Sim, né? sim. Eu fiz direito, sou apaixonada por direito empresarial, adoro empresa. E eu trabalhei com isso, então eu ajudava as pessoas a montar as empresas delas. Sim. Ou quando brigavam entre os sócios, tentava fazer com que eles saíssem daquela situação da melhor forma possível. Se não desse, a gente ia para o judiciário, tudo bem, faz parte. Mas a minha intenção era resolver o problema de alguém. Sim. Né? No design de interiores, a minha paixão é dar qualidade de vida para as pessoas. Sim, né? Então, entendi. Melhorar o fluxo do teu atendimento, da experiência do teu cliente, melhorar a tua vida dentro da tua casa. Né? Então, você chega na tua casa, você se sente mais cansado ou mais relaxado. Esse é o foco. E o dentista, ele quer o quê? Ele quer dar saúde para as pessoas. O médico, o enfermeiro, é isso. Sim. E aí, quando vem um cara, tem uma história até, um borracheiro, o caminhoneiro, que a função dele é trocar o pneu, arrumar e oportunizar o melhor pneu para a pessoa transitar com segurança, ou o caminhoneiro quer levar uma carga daqui para ali, ele se torna dono de uma clínica odontológica? Será que ele tem a intenção de curar o paciente? Sim, ou se ele só quer ter
explorar uma atividade econômica. Acho que sim, né? Então, acho que isso, não sei No centro tinha... porque isso acontece, mas é importante mas assim, deixa eu te dizer, no centro eu já, quando era novo, agora eu tô... Tá velho, Tá calado. velho, tá velho. Quando era novo, trabalhei numa clínica que um taxista era dono. Ai, Mas também trabalhei numa clínica que os dentistas eram donos e eles exploravam a mão de obra. assim. Tá, Tem exploravam, tá. Tem. Então tem dentistas que exploram, Sim. tem a visão da mercantilização, assim, né? Sim. E então foi bem difícil essa época. Depois eu comecei a me graduar, etc e tal. Daí oportunidades foram surgindo e aí melhorou, assim. Mas eu tenho um grande receio, assim, por esses recém-formados, né? Sim. Recém-formados, porque tu abre um consultório, por exemplo, tu se forma, abre um consultório e agora? vai no Instagram, gasta no marketing, vai no... Sabe? Aí vai para um convênio para poder ter um nome numa lista e captar. Isso, captar alguém do convênio para fazer alguma coisa fora do convênio, assim, que não Também, cobre, tal, mas, sabe, eu sou pessimista nessa questão, assim, sabe? Sim, é muito complexo. E a gente criou um curso para o Marcelo, que é muito importante, a preocupação dele e a minha com esses assuntos, né? Porque o Marcelo também é perito judicial. Sim, sim. Então a gente recebe, e eu sempre olho ali as coisas, né? Quem não acompanha o Dentalcast, o episódio anterior a esse é com o Dr. Marcelo Vanucci, que é um polímata, né? É um homem que domina várias áreas do conhecimento. Então, se vocês querem conhecer isso aí, se aprofundar, assistam um episódio do Dr. Marcelo Vanucci. Sim. Vamos continuar. E aí esse problema do profissional, né? O recém-formado, que é uma coisa que a gente vê muito nos processos que chegam, né? Para a gente avaliar. A pessoa recém-formada foi trabalhar numa franquia ou numa clínica grande, de grande fluxo, e ele atendeu um paciente ali 1, 2 vezes, de repente ele não vai atender mais, porque ele saiu daquele setor, aquele paciente foi remanejado para outro. O paciente também fica naquela situação de não sabe filho de quem que ele é, né? Cada dia que ele vai, ele é atendido por um profissional diferente. E, às vezes, por conta desse problema de comunicação, de relacionamento e de falta de acolhimento que acontece, o paciente se sente perdido, processa o profissional. Claro. Processa a clínica também, processa né? A clínica, quem tem dinheiro também. E muitos, a gente vê de tudo, né? Processando só a clínica e os dentistas, ou só os dentistas, porque ficou um ranço uma mágoa naquele relacionamento. Uma mágoa. Então, isso é um problema muito grande. E os recém-formados, eles parece que estão abandonados, jogados no mercado. Vocês todos foram, todos nós somos assim. Sim, mas agora a gente é jogado pior no mercado. Mas agora é muito pior, porque existem muitas opções e existe muita exploração, né? Por conta do trabalho que é mal remunerado, os convênios que pagam pouco, as clínicas de franquia aqui que também cobram um valor menor. Então, o mercado está bem difícil. Isso. E um desses cursos que a gente está finalizando é um passo a passo para evitar esse tipo de problemas jurídicos que os dentistas têm. Que interessante. Justamente porque é duro ver o colega sem saber como agir, sem saber como se defender, se proteger e realmente executar o trabalho, né? Sim. Isso é muito... E é online? Online. Vai ser online. Tá. A gente deve lançar este ano. No Voe Odonto, é isso? É um curso da Voe Odonto, do Marcelo Vanucci. E deve lançar agora até o mês de junho. Ah, joia. Mas aí a gente divulga.
Mas é um dos cursos importantes. Como esse curso de parte financeira, né? É importante, né? Que você disse que fez o Aureliano. Não, o Aureliano fez um baita curso. Pá. Esse curso que a gente está finalizando, está fazendo gravação já, tá finalizando. Eu acredito que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Porque a gente vê o sofrimento do profissional que trabalha com medo do que vai acontecer, trabalha com medo de ser processado, ainda ganha pouco e não consegue fazer o que entrou na faculdade para fazer e saiu da faculdade para fazer, que é tratar o paciente, né? E ter aquele o acolhimento, eu o sou tratamento. concursado da Prefeitura de Cachoeirinha e aí a gente recebe estagiários, né? Sim. E os estagiários, não vou dizer de onde, tá? Mas a gente recebe estagiários do último ano. E e aí, como é que é o teu background, né? Como é que tu... eu só fiz uma cirurgia. Falta paciente, não sei o quê. Tá bem ruim. Tá bem ruim, Tá bem ruim. Tá bem ruim. Mas não é só odontologia que tá Não, ruim. é isso. Eu preciso te contar uma experiência pessoal aqui que me veio. Eu fiz direito, com 18 anos eu entrei na faculdade, com 23 eu estava advogando, né? Fiz estágio e tudo, mas é diferente, né? Eu não tenho que extrair um dente de uma pessoa que pode causar morte. Sim. Eu vou cuidar de um processo jurídico. Sim. Eu tinha outros advogados na equipe que eu entrei no escritório, então a gente vai aprendendo de uma forma diferente. O direito é diferente da odonto, né? Sim. Mas com 40 anos que eu resolvi fazer outra faculdade e entrei no design de interiores. Aí eu pensei, meu Deus, né? O que vai ser de mim? Porque todos os jovens da faculdade e eu mais velha, eles vão passar por cima, eu vou ter dificuldade de aprender as coisas, de pegar tudo. E foi exatamente o contrário. Sim. O design de interiores é uma faculdade que tem bastante pessoas já fazendo a segunda graduação ou também transitando de carreira, é muito comum. A maioria das pessoas mais velhas já tinham uma carreira e foram lá buscar, mas os mais jovens, eles não sabem o que eles estão fazendo lá. Sim. Em uma boa parte. Muitos sabem, são focados e sabem o que querem dentro do design de interiores, têm conhecimento de materiais e tudo, mas eu via que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. E aí eu fui monitora de desenho arquitetônico, eu fui líder de classe, aquelas eleição de líder de turma, durante 3 semestres. E eu fazia monitoria e os grupos, quando tinha apresentação, o pessoal... pede para a Renata, ela ajuda a fazer tal. E até, é claro, coisas digitais, o jovem aprende muito mais rápido. Então, as maquetes eletrônicas, CAD, SketchUp, eu aprendi, mas é um pouquinho mais difícil depois de uma certa idade. Mas a gente faz. O jovem, ele dispara, porque eles têm muito mais facilidade. Mas na compreensão das teorias e da teoria das cores, teoria das formas, a ergonomia, que é super importante, isso eu gostaria, né? Assim, de Eles falar. têm a mesma dificuldade que o jovem tem em qualquer faculdade. Então, a gente mais velho já carrega uma bagagem de vida maior. Então, é uma coisa importante. Quem quer transitar de carreira, não tenha medo. Quer fazer, vai lá e faz. Porque a gente tem capacidade de aprender infinita, né? Então, eu tinha esse pouquinho de medo, de vergonha. Poxa, com 40 anos vou para a faculdade, vai ter um pessoal de 18, né? Vou ficar lá tia velha. Nada. A gente se integrou, era bacana, a gente trocava ideia e aprendi muito com eles e consegui passar muito da minha experiência também. Então, é muito bom. Não, que legal essa experiência. Eu queria também falar um pouco sobre ergonomia, tá? Porque, como eu já disse anteriormente, eu estou velho. E agora meus colegas também, né? Meus colegas de graduação, e hérnia cervical, no lombar, não sei o que, bursite, né? Tem alguma dica, assim, para trabalhar assim, com ergonomia? Tem aqueles mocho em cela, não sei, que deixa um pouquinho mais
Tem alguma arte nisso? A ergonomia ela é fundamental para tudo, né? Então, aqui a gente está sentado, na mesa, tal, tem até a posição talvez não seja mais adequada, mas tá ok. Imagina você vai ficar 6, 7, 8 horas trabalhando no consultório, né? A tua cadeira de atendimento não está adequada, o teu mocho não está na altura regulado para você, a tua bancada onde você organiza os instrumentais, de repente faz algum procedimento ali, não tem a altura certa, né? Porque a ergonomia, ela é individualizada. É claro que em um ambiente em que várias pessoas trabalham, a gente tem que tirar uma média ali e conseguir compreender, não sei a tua altura, vamos lá. 1,80. 1,80. Isso. E aí vamos supor que você tem uma colega de 1,50, né? Se eu fizer a bancada de trabalho ali do consultório na altura dela, você vai ter problema de coluna. Sim. Porque você vai ter que ficar arcado. Sim. Então, a gente tenta fazer uma média que não te prejudique e que ela consiga também atuar. Então, né, entre a pessoa mais baixinha e mais alta, é melhor sempre deixar mais alto, porque quem precisa se alongar para atingir uma bancada pode ter algum prejuízo ali físico, mas é muito menor do que quem tem que se arcar. Então, a ergonomia está nisso, né? Em a gente identificar a altura dos equipamentos, vai colocar um equipamento pesado, alto, para a pessoa tirar, ou mesmo em cozinha das casas, a gente vê muito pessoas projetando, às vezes empresas profissionais, colocando micro-ondas no alto. Então, a pessoa vai tirar aquela coisa alta ali, a tendência de se queimar é muito grande. Então, o micro-ondas tem que estar na altura, ou se não tem espaço ali, colocar mais baixo. A mesma coisa no consultório, né? Os equipamentos mais pesados num local que a gente consiga movimentar sem forçar muito os ombros e o corpo. E a circulação também do consultório tem que ser boa. Porque se você tiver, na hora de caminhar, você falou de 8 metros quadrados, 9 metros quadrados é o suficiente? Se bem planejado, se bem posicionado. Porque você não pode sair caminhando se batendo nas coisas, ou ter que se arcar, se torcer para desviar, porque você vai acabar tendo um problema. Então, a ergonomia, ela serve para isso, né? A sua cadeira está adequada, está na altura adequada em relação à mesa. O teu computador, muita gente hoje tem só o notebook, né? Às vezes até um tablet com teclado. Ele está na altura adequada para você, né? Você tem que falar com o paciente, então tem que colocar, às vezes, de lado. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E a pessoa pode ter todos esses problemas por conta do ambiente onde ela vive. Mas tem uma realidade que a gente não pode fugir, que é a atividade física. Sim. Então, essa eu tô devendo. Então, o reforço muscular, a gente fala, musculação é para ficar forte. Não. Todo mundo tinha que fazer musculação ou alguma atividade muscular para ficar com a musculação, com a musculatura no lugar e a gente conseguir manter a postura, né? Porque se a gente vai ficando atrofiado, a gente vai ficando, né, arcado, às vezes a posição de se sentar, a gente fica muito sentado, a gente precisa ter essa musculatura do quadril forte, firme, né? Para poder aguentar o peso do corpo em cima da perna aqui. E também a postura, né? Quando a gente tem uma atividade física, a gente cuida mais da postura, fica mais fácil manter a postura certa. Então, não tem milagre. Não né? tem. Puxa vida. Tem que ter atividade física, né? E eu vou até uma coisa que aconteceu comigo com a pandemia, a gente foi pro sofá. Sim. Né? E aí eu comecei a ter uma dor no quadril que eu não tinha. E fiz todos os exames médicos, entrei naquelas máquinas de ressonância magnética. O pessoal até me conhecia, porque estava sempre lá, dor, tomando remédio pra caramba. E aí, voltei pra academia. A gente tem um instrutor físico que acompanha a gente já há mais de 10 anos. Isso é maravilhoso. Mas na época da pandemia a gente largou, e aí depois demorou um pouco para voltar. E aí eu falei, olha, eu tô com medo de voltar, porque eu tô com muita dor no quadril. Ele falou, pera, me traz teus exames. Que o médico não tinha me orientado. Ele falou, olha só, o teu médico já falou que teu problema não é articular e não é ósseo. Teu problema, tinha umas tendinites, umas coisas. Ele falou, reforço muscular.
Mas quando eu faço dói, ele falou, você vai fazer desta forma, mais devagar, com menos peso, menos intensidade, não vai fazer a amplitude toda e vai fazendo devagar. E movimentos de mobilidade também, Sim. né? E melhorei. Ah, melhorou. Não tem mais nada. Ah, que maravilha. Melhorei a postura, troquei a cadeira do escritório, porque a minha Claro. cadeira já estava Sim. inadequada. Não trabalhei mais no sofá Uhum. e mantive a atividade física. Pronto, está resolvido. Eu trabalho em pé, né? Porque Uhum. como mania de cirurgião, Sim. então daí a gente trabalha com o braço em 90 graus, assim, né? Porque você trabalha sem esforço do bíceps. Exato. E aí, em 8 Sim. horas com o bíceps esforçado, tu tá desgastado, né? E dor aqui, aqui. né, o trapézio e tudo mais. Mas como a gente tem que se virar assim, ó, às vezes para mexer a minha lombar Uhum. pega, assim. Sim. Eu tô com dor na lombar. Sim. Esses tempos eu fiz 7 cirurgias num dia, porque numa quinta, na sexta vamos jogar beach tênis. A minha mulher pediu, não consigo. Sim. Tô entrevado. Sim. Entrevado. Mas então, eu já sabia disso. Tem que fazer reforço, né? Não adianta. Então, o ambiente, a ergonomia do ambiente é importante para ver se não é isso que está te causando um problema. Então, faz essa avaliação. E também a parte física. Por exemplo, no caso de vocês, é muito sacrificante mesmo, né? Porque às vezes vocês têm que se colocar em posições para alcançar ali o paciente. Mas o que eu converso muito com o Rafa, que é esse nosso instrutor físico, é o seguinte: faz a compensação. Né? Se eu tenho que trabalhar numa posição determinada e isso vai me dar uma dor, algum desgaste, conversa com um instrutor físico que ele vai, dentro dessa tua realidade, vamos fazer exercícios para compensar essa postura que você tem que fazer, para que você consiga manter um equilíbrio, porque normalmente é o desequilíbrio que vai causar essa dor, né? Sim. Então é possível, sim, conversar com um instrutor físico que entenda desse assunto e ele programar para você, faça esses exercícios aqui que vai te reforçar ou vai te relaxar uma parte do corpo, porque às vezes não é só a força, né? A tensão também causa dor. Sim. E aí você consegue, com essa compensação, não ter dor. Tá. E não te prejudicar. Muito legal, muito legal. Tu tem um material aí que tu trouxe, né? Eu trouxe algumas coisas. Pode ser o Demolição, eu acho. Era o Felipe que estava mexendo aí. Vou botar o Demolição na tela. Isso, vamos ver na tela aí. Isso, Poa Lab Design Poa é a Lab tua Design empresa. é a minha empresa. Tá. É o meu ateliê de design de interiores. O arroba... E o arroba ali, Poa Lab Design. Por que Poa Lab? Não é de bolinha Poá, é de Poa, Porto Alegre. Claro. Porque foi aqui que eu realizei o meu sonho de trabalhar com design. Arroba Poa Lab Design. Então fica aí a dica. Lá no Instagram. Tá, então é uma empresa que faz design de tudo. Não é só de consultório. Não só de consultório, faço residenciais e comerciais. Tá. E consultórios é um carinho além que a gente tem, porque... Claro. Né? Esse aqui era o consultório quando a gente comprou. O banheiro do consultório dos pacientes, tá? Na verdade, isso aqui a gente já tinha pintado de cinza essa parede, cinza clarinho, porque era um amarelão, todo amarelão. Tá. E acho que você conhece esse consultório antigo, sem né? dúvida. E aí a gente destruiu tudo. Não tudo, né? A gente manteve ali os azulejinhos da parede, porque a gente tinha 3 semanas para fazer essa obra. Então a gente demoliu. Tá, mas volta ali um pouquinho. O que para ti não tá legal aí? Por exemplo, tem uma pia super pequena, tá? Aqueles penduradores ali de papel, de copinho, mas essa pia era minúscula. E do lado tinha um armário grande para armazenamento de coisas do consultório. Só que ali... Mas esse é um lavabo. É um lavabo. É um local onde o teu paciente vai entrar e ele vai ter uma experiência ali
do ambiente. Aí ele entra, é praticamente um depósito, Sim. tá? Não tinha nada estragado, não estava com problema, assim... E é madeira, ó, dá para ver que foi dos anos 90. Esse projeto é dos anos 90. Isso, A gente tirou uma moldurinha de madeira que tinha ali e tudo, mas não é um lavabo. Tá, é um banheiro ali, ó. Entendi. Entra ali e faz. Isso se fosse no banheiro auxiliar lá do fundo do consultório para os dentistas usarem, sim, claro. até que poderia ter um móvel grande assim. Tá. Mas não fazia sentido para recepcionar os pacientes que precisassem usar o banheiro na clínica ter um armário de depósito, né? Não faz o menor sentido, aliás. A luz, quando a gente comprou a sala, era toda branca. Luz branca. Bem estourada. Aham. E aí, bom, vamos mudar. Tá, então daí vocês destruíram tudo, hein? A gente tirou os móveis, tá? Deixou a pia. Ali, ela estava ali, mas ela saiu. Saiu, tá. Ali estava saindo. E aqui, nosso novo lavabo. Então, a gente... Bonito, hein? Ficou uma graça. Sim. Só um pouquinho. O que é essa textura? Essa é uma textura, tá? Super. É um lançamento de uma marca famosa de tintas. Não sei se eu posso falar essas coisas aqui. Fala. É da Coral. Chama Velvet. Velvet. Quando você passa a mão nela, ela tem uma sensação de veludo. Mas ela não um pelinho do veludo, mas uma maciez. Sim. E ela tem esse efeito perolado. Então, sabe aquele cimento queimado que estava super na moda? Claro. É como se fosse uma evolução dele mais suave e mais delicada. Então, lembra aqueles papéis de parede bem antigos, adamascados. Sim. Tá? Só que é uma textura que passa como cimento queimado e ela dá esse efeito. E aí botou uma luz amarela. Ali tem aquele pendente amarelo. A luz geral de cima do teto a gente manteve também no amarelo. A gente tem um balcão, então ali embaixo tem um armazenamento de coisas que precisa, mas são coisas que se usa nesse banheiro. Então, os papéis, os produtos de limpeza, tudo tá ali discreto. Um balcão com mármore branco. E a gente colocou cores mais agradáveis, né? Então tem ali o amêndoa dos móveis e da metade de baixo da parede e o verde. Digamos que seja... Eu não sou designer, tá? Sim. Eu só faço as perguntas. Claro. Isso parece um nude. Isso, neutro. Tá, o neutro, isso. É uma cor neutra, exato. Entendi. Isso é agradável aos olhos, óbvio. Exato. Tá. Aí tem aquelas flores ali, elas são permanentes, né? Então, a gente não teria nem como ter orquídeas vivas ali, mas elas são muito idênticas, então ela faz o efeito visual que a gente precisa. A gente tirei as papeleiras de papel da parede, coloquei uma bem bacana ali de bambu, né, em cima da bancada, bem delicado. Tudo no tom ali, em cima da bancada, objetos em tom de verde. Essa cuba aqui é lindíssima. E o espelho. O espelho a gente ainda vai trocar por um maior, tá? Veio esse, mas eu achei que ficou pequeno. A gente vai botar um maior. Mas o que eu fiquei muito feliz é que, além dos profissionais lá do consultório terem gostado, os pacientes entram e comentam com ele: ai, que bonito que ficou o banheiro. Ai, que legal que ficou o banheiro. E é isso que a gente precisa, né? Claro. Que o paciente se sinta importante, sinta que foi feito para ele e que é para agradar mesmo, né? Claro, para ser gostoso. E entrar num ambiente cheiroso, né? A gente tem os aromatizadores ali. Tem os aromatizadores. Pode passar aí, vamos ver. Essa é uma outra visão. E alguns aqui detalhes, né? Que é o carinho, né? Sim. Colocar uma planta. Ali tem a luz acesa no de baixo. Tá vendo? A luz, claro. Ele é um banheiro iluminado. Se a pessoa precisa... Claro, é um lavabo de consultório, mas se precisa fazer alguma coisa, assim, se olhar no espelho melhor, consegue, tem luz suficiente, mas não é aquela luz branca estourada. Tirar a gás com sangue da boca e botar dentro da pia ali, daquela ótimo. cuba. Sim, ou então colocar no vasinho da orquídea.
Dá certo, ele vai conseguir enxergar. Ah, não, isso que legal. Tem outras imagens, alguma coisa assim? Eu trouxe um material sobre o ciclo circadiano. Ah, isso, ótimo. Isso é interessante. Tem aí? Vou abrir ali, ó. Vamos abrir? Aqui, ó. Isso. Eu tenho feito uns materiais colocados no Instagram para orientar também as pessoas, para elas compreender essas importâncias, né? Aham. Então, esse ciclo é o que a gente vive durante essas 24 horas do dia. Sim. E isso influencia nos nossos hormônios. O hormônio, muita gente toma melatonina, que não consegue produzir, Sim. né, para complementar. Mas se a gente fizer aquilo que se chama higiene do sono, Uhum. já pode melhorar. Então, Ah, não, isso me interessa muito. Isso me interessa sim, muito. sim. Porque eu sou aqueles usuários de telefone, sabe? Você tem... Isso, a Dorme luz, com a ele luz e cai no aqui, rosto. assim, aí daí aparece, você ultrapassou o seu tempo de tela, Ah, seu sim. 5. Até o teu telefone tá falando para você para parar. de olhar, cara, pô. Sim. É verdade. Ali, ó, né? O material tá no Instagram, dá Tá para o no pessoal Instagram. olhar. Mas é que eu acho isso muito importante, né? O Uhum. design de interiores com a saúde, Uhum. né? Por isso que eu gosto muito da ergonomia e da iluminação, porque reflete diretamente na nossa qualidade de vida. E esse ciclo circadiano é importante a gente compreender para a gente respeitar o nosso corpo Uhum. e dar ao nosso corpo a oportunidade de viver bem, né? Então, durante o dia a gente precisa ficar ativo, mas à noite as funções biológicas elas precisam ficar equilibradas, né? Tá, Tem e mais de tem noite outra tem outra página. página? Tá vendo, ó? O hipotálamo, que é o que Aham. controla esse entendimento desse ciclo, né? Sim. E no cérebro. Então, as luzes são importantes por isso. Uma luz, como a gente está aqui, se a gente ficar aqui o dia inteiro, Sim. vamos supor, a gente sai daqui 10 horas da noite, a gente Uhum. vai estar ligado, Sim. cansado, Cansado, mas ligado. E o nosso corpo não vai ter entendido que já são 10 da noite, que já está na hora de a gente começar a relaxar para dormir. Então, por isso que é importante, dentro de casa, a gente ter as luzes amarelas. Uhum. E no quarto, quando a gente está fazendo uma leitura, uma luz focal de leitura, Uhum. mas as luzes gerais, não acender luz muito forte à noite. Uhum. Ter mais pontos, né? Um abajur, uma luminária, Uhum. para a gente ter uma atividade específica de leitura ou alguma coisa manual. Tu mas falasse em diminuir. higiene do sono. Higiene do sono, na verdade, seria isso. Deitar com uma luz mais baixa, tirar o celular fora, Sim. de repente ler algum livro, ler alguma coisa. Fazer uma leitura que não seja muito estimulante também. Sim. E vai relaxando. Então, a partir do... Você jantou, tem alguma atividade, já vai apagando as luzes da casa. Uhum. Né? Porque a gente tem as luzes gerais, que são normalmente os spots ou os embutidos que ficam no teto. Uhum. E a gente tem os abajures, as luminárias menores, né? Que são mais focais, pontuais. Uhum. A gente pode ir acendendo essas a partir da hora do jantar. Sim. E aí a gente já vai se acalmando. Vou assistir um filme. Diminui a luz, E porque daí você café? já vai entendendo. E café? Eu tomo Café. muito café. Sim. Né? O café tem várias teorias, tá? Do que eu estudo. Tá, E eu aprendi a tomar café com o Marcelo. claro. E aqui em Porto Alegre tem cafeterias excelentes, torrefações Sem excelentes. E eu Já descobri... foi na dos gatinhos? Eu adoro gato. Não fui ainda. Tá. Que pode brincar com os Pode gatos. brincar com os Eu gatos. nem posso ir. Eu tenho Ah, tá, alergia. alergia. Eu amo gatinho. Eu adoro animais. A gente tem 4 cachorros em casa. Sim. E gostaria de ter gato também, já tentei ter gato, Não mas dá. eu tenho alergia, meu olho incha e tal, então essa cafeteria eu não posso ir. Ah, pô. Ou se eu tomar algum remédio antes, talvez. Mas eu adoro o café passado, né? Sim, O sim. filtrado. Filtrado. Adoro café. Mas se eu tomar 2 expressos em um dia, eu fico numa, assim, elétrica, taquicardia e tudo. E o café filtrado também, então eu tomo uma quantidade. Mas o ideal é a gente não tomar café depois das 4 da tarde. Depois das 4. Tá. Por quê? Porque nem café, nem chá preto, nem o chimarrão, né? O ideal é a gente tomar de manhã. Tem até os italianos que
falam, você vai tomar um cappuccino é só de manhã. Sim. E um café depois do almoço. Uhum. Depois eles não costumam mais tomar muito, né? Uhum. Por quê? Porque é muito forte, isso vai te estimular, Uhum. né? Tem até um chá, é um chá preto, vem uma embalagem amarela, chama chá tupi. Ele é um chá preto fortíssimo. Aquilo, você tomar antes de dormir, você não dorme. É para quem quer estudar, é melhor que tomar Coca-Cola e energético, Sim. né? Toma aquilo lá, você não dorme. Você vai tomar no teu dia a dia antes de dormir? Sim. Não deve. Então, depois das 4 da tarde, procura tomar o suco, alguma coisa, ou algum chá mais neutro, tá? Uhum. Chá de ervas, de flores, que não tenha chá preto, Uhum. que não tenha teína e evita a cafeína. E depois do jantar, aí sim, toma um chá de erva cidreira, de camomila, do que gostar ali, né? De melissa, Entendi. hortelã. Hortelã para algumas pessoas pode ser estimulante, mas ele é digestivo, então pode ser bom. E a cama? A cama influencia? Sim, muito, muito. O travesseiro, né? A gente tem... Cada pessoa se adapta para um tipo de travesseiro diferente. Sim. E a cama. Hoje tem aqueles colchões que vêm enrolados e ele abre e Sim. estufa, não sei, já viu? Não vi. Né? Tem o colchão tradicional de mola, que é o que a gente... Mola ensacada. Mola eu me lembro, ensacada, tá. né? Que são as camas box. E o mais... novidade agora são esses colchões que eles vêm ensacados, enrolados, e quando você abre o saco dele, ele absorve o ar, Uhum. tá? Tem algumas pessoas que se acostumam e se acomodam bem com aqueles, Uhum. outras preferem ainda os colchões mais ou de espuma ou de mola. Uhum. O importante é verificar o peso e a estatura da pessoa, se o colchão não é muito mole, nem muito duro, Uhum. porque a coluna cervical precisa ficar acomodada. Sim. E aí ver a forma como você gosta de dormir. Tem pessoas que gostam de dormir de lado, aí é bom ter um travesseiro para acomodar a perna que fica em cima, né? Uhum. Uhum. Porque aí você evita o tensionamento e ficar alongando muito a área do quadril, Uhum. dessa perna que fica para cima. E é importante, né? Até apoiar o braço também nesse travesseiro de corpo que se fala, né? Tem pessoas que já preferem dormir de barriga para cima, e aí é bom colocar um travesseiro embaixo do joelho, e aí você fica bem acomodado. Pô, eu e o faço isso travesseiro vai. instintivamente. Aí, então. Tá vendo? Ah, Já que tá se legal. cuidando sem perceber. É ótimo. Só falta o exercício físico. E desligar o celular. E desligar não o levar pro quarto o celular. Não, o celular agora eu vou começar a evitar. E aí, travesseiro. Tem vários tipos, né? Tem até Aham. alguns hotéis que a gente vai ter cardápio de travesseiro. Eu acho é? máximo isso. Ah. Eu quero um travesseiro mais alto, mais mole, mais baixo. E aí a pessoa vai se adaptando, né? Conforme a forma como ela dorme. Às vezes a gente acorda cansado, acorda com dor, porque não tá adequado. E travesseiro é algo que a gente tem que trocar no máximo a cada 2 anos. Porque é cheio de ácaros. Ácaro, e não sei mesmo o que aqueles é. que são laváveis, eles, Sim. se ele chegou, ele era mais fofinho, ele vai ficando mais firme, mais duro. Então, é bom sempre trocar. E colchão também. Não a cada 2 anos, mas a gente tem que sempre perceber Que se tá o colchão tá afundando, afundando, tá tá. ficando aquela barquinha ali, está, né? Uhum. Ficando encaixadinho no colchão, já é problema, Já precisa é um trocar. problema. É. Daí não tem que virar, não tem um negócio Tem, assim. tem. O primeiro colchão de mola que eu comprei lá, antigamente, no começo dos anos 2000, a gente virava ele na própria posição, Aham. né? Então, a cabeça, pé virava assim. Sim. Só que ele virava também Assim, assim, isso. né? Hoje em dia... Tem os pilotops. Os pilotops, né? Isso. Esse que eu tinha, o primeiro, ele tinha pilotop em cima e embaixo. Então, eu virava ele nesse sentido aqui, e depois eu virava assim, de claro. cabeça para baixo, Claro. né? A parte de baixo e ficava em cima, e girava de novo depois, cabeça a Sim. pé. Uhum. Então, ele girava 4 vezes, Uhum. até chegar na próxima posição, né? Hoje em dia já não tem mais muito colchão assim, normalmente ele só tem o pilotop em cima, então Isso, você tem que circular, ele circula ali, ele não gira de baixo para cima, só circulando. Tá. Mas é importante também, justamente para ele não ficar afundando numa posição só, né? Tá, então o que eu tiro dessa nossa entrevista é que os dentistas têm problemas de coluna não só por causa da profissão, Sim, não é por causa da profissão. são os hábitos de vida. Exato. Hábitos de vida.
o local onde trabalha pode estar inadequado, sim. a ergonomia, e também não ter atividade física para complementar e manter, né, a postura. Tá. É importante. Então, tem que fazer atividade física. Tem. E não é jogar futebol. Uma vez no sábado, não dá só? Não, precisa Daí fazer uma lesiona. musculação, pegar um pezinho. Tá. E tu tem mais alguma coisa? Tu trouxe mais algum material? Ah, a luz, eu queria ver a luz. É tão apaixonante, eu ficaria o dia inteiro aqui, mas o pessoal tem também coisa para fazer. Aqui, ó. Esse ilustra bem, né? Aquela Sim, lá frio, aqui quente. quente. E antigamente, antes das lâmpadas essas fluorescentes, né? Elas que estragaram a vida das pessoas. Sim, sim. Porque sim. aquelas lâmpadas antigas que tinham filamento, Sim. apesar de serem mais gastarem mais energia Sim, elétrica, elas sim. eram sempre amarelinhas, né? Sim. Com mais watts, menos watts, então elas mais fortes, com menos luz, mas elas eram amarelinhas. E aí, quando veio a luz fluorescente, que estragou. E aí as pessoas começaram a colocar isso no quarto, É porque era mais na casa inteira. Era mais econômica. né? Exato. Isso. Só que com a evolução, com a tecnologia hoje, a gente tem luzes LED de todas as cores, econômicas. Então, você consegue colocar desde a mais branca, super potente, a mais LED. Então, você... Inclusive, essas parecem de filamento, Sim, mas elas são LED. Então, a gente encontra no mercado opções excelentes de todas as tonalidades, de todas as potências de emissão de luz. A gente pode escolher o que é melhor para cada ambiente, com economia, porque elas são LED. São bem econômicas. Mas a grande vilã, na minha opinião, esse período obscuro que a gente passou da iluminação, que era, na verdade, obscuro por conta do problema que ele causava, mas era muita luz, essa famigerada luz fluorescente, que nem se acha mais também, é difícil achar para vender isso aí. Ainda bem. Tem mais? Tem mais? Aí eu explico isso que a gente já falou. Aqui, ó. Ali, ó. Essa tabela é muito interessante, ó. Normalmente, você vai numa loja de departamentos de iluminação, tipo Leroy, Cassol, você vai encontrar isso. Luzes brancas, mais ou menos 6.000 kelvins. A luz neutra de 4 a 5.000. E as luzes amarelas ou quentes a partir de 3.000 até 1.000. A 1.000, ela é âmbar. Ela não é como aqueles restaurantes bem intimistas, coisa bem escurinha, caverninha, né? Mas para dentro de casa, 3.000K a 2.600, você consegue iluminar bem até uma cozinha e banheiro. E a luz branca no consultório? A luz branca para dentro do consultório, para a sala de procedimento. De procedimento. Né? E quem não gostar da luz branca, pode avaliar uma luz neutra. Né? Que ajuda bastante. Vamos passar aí. Cores do fogo, ok. E as cores frias. Frio. E aí você imagina, você gostaria de dormir no gelo? Não. Não, então por isso que para dentro do quarto, no momento de dormir, uma luz quentinha que vale. A é luz mais do aconchegante. Sol, próximo do fim da tarde. Porque o frio, ele te ativa, né? Ele te desperta. Sem dúvida, sem dúvida. Até por isso que a gente coloca o ar-condicionado no frio. Isso. Porque quando a gente tá com muito calor, a gente começa a ter sono. Tá. E é isso. Tem dúvida? Me pergunta que eu respondo. Muito lá bem. No Instagram. Então, tem uma foto de um podcast que eu fui convidado, tem aí. Antes da gente encerrar essa maravilhosa entrevista sobre design de interiores, eu queria só mostrar que em maio eu vou estar... eu fui convidado para esse podcast, que é o DRCast, que é da Dalina e da Raquel. É um podcast sobre saúde e bem-estar, e eu vou falar sobre odontologia, tá? Da minha perspectiva. Tem isso. Claro. Tá? Então, eu agradeço muito a tua presença aqui. Foi maravilhosa a entrevista, fantástica, adorei. Aí eu não sei, se tu quiseres se dirigir à câmera ali, falar sobre o teu @, sobre a tua empresa, tá liberado.
Sim, eu que agradeço o convite e eu adoro conversar sobre esses assuntos, né? E a gente acabou misturando aqui um pouco de direito com design, Claro, mas é porque a vida é isso, faz né? parte. Esse conjunto de coisas que faz com que nós sejamos o que somos, né? Sim. E conseguir compreender várias coisas do mundo, como a história do polímata, né? Uhum. Não somos polímatas, né? Mas a gente consegue percorrer vários assuntos que acabam se relacionando, né? Sem Como design de interiores, eu acredito que tem muito a ver com saúde e qualidade de vida, que é o essencial. Então, esse assunto sempre me encanta. Eu agradeço muito pelo convite, adorei conversar contigo e com teus nossos espectadores. telespectadores. Não são seguidores? Seguidores, os inscritos, Os inscritos. do canal. É. Tá? Eu não sei se E tu muito queres deixar obrigada. o teu arroba. Meu arroba é @poalabdesign no Instagram. Aham. E quem quiser tirar dúvida, conversar e qualquer esclarecimento, pode me mandar mensagem por lá que eu respondo. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Teu Instagram é melhor do que ter um site? Eu tinha o site até mês passado, Aham. tá? Mas eu estou reformulando, Aham. tá? A gente vai colocar novo design dele. Design. Então, por isso que eu não estou divulgando o site. Não tá divulgando o site, só o Instagram. No Instagram. Porque no Instagram a gente consegue, tá ali no celular, quer falar comigo, já consegue, é bem rápido. Então tá, muito obrigado. Agradeço a audiência aí de vocês por terem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha. Tá? Também tem que agradecer os estúdios Hype, né, pela força, né, e também pela Cerveja Coragem, né, que nos dá uma força aí também. Tá? Fiquem atentos nos próximos capítulos do Dentalcast, que tem muita coisa ainda. Tem muita coisa sobre fotografia odontológica e fotografia de ambientes, de paisagens e tudo mais. Tá? Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Daí tem que dar o tchauzinho. Tchau.